Tensão contínua, presente em baterias, pilhas, carregadores de smartphone, bateria do carro, etc. Não altera os polos periodicamente. Isso eu estou falando em relação à corrente alternada que está presente ali na nossa tomada. Ou seja, a tensão contínua ela é contínua. Ela não altera os polos periodicamente. Beleza? Então aqui do meu lado esquerdo, eu tenho um exemplo aqui de uma pilha, né, em que tem uma diferença de potencial. Né? Então, de um lado eu estou carregado aqui de elétrons, né? Do outro lado falta elétrons. Então ele quer muito ir para o lado de lá, mas antes ele tem que gerar um trabalho aqui, que é acender uma lâmpada. Tá? O sentido real da corrente é do negativo para o positivo. Porém, foi feita uma convenção há alguns anos em que decidiu-se que para o ambiente teórico, o ambiente de aprendizado, que iria se usar o convencional, ou seja, do positivo para o negativo. Beleza? Eu usei o mesmo gráfico aqui, do exemplo lá de corrente alternada, porém usei uma tensão de 5 volts. Tá? Eu tenho 5 volts contínuo e eu tenho o negativo em zero. Ou seja, eu tenho uma corrente contínua de 5 volts. Essa corrente aqui, essa tensão contínua, ela está presente em carregadores de smartphone. Tá? Que é 5 volts nominal, porém em tensão contínua. Essa é a simbologia da tensão contínua. Tá? Aqui ele seria como se fosse uma bateria de um carro, ou a própria fonte de um carregador, o próprio carregador de um smartphone. Né? Claro, se fosse aqui realmente a bateria de um carro, eu deveria ter um 12 aqui, 12 volts, que é sabido que a tensão nominal, né, dos carros ali, os carros são 12 volts. Então está indicando sempre o polo positivo. Não necessariamente vai ter o símbolo o caractere mais e o menos, nem sempre, tá? Mas já entende-se que o lado maior aqui é o lado positivo e geralmente vai ser acompanhado da tensão, tá bom? Ou seja, isso daqui poderia ser representado uma pilha. Aí aqui estaria anotado 1.5 volts. Eu tenho os dois polos, né, o positivo e o negativo. O positivo, geralmente usa-se a cor vermelha, geralmente chama-se de positivo, VCC, seriam os dois nomes geralmente utilizados. O negativo, ele tem um nome, pode também ser chamado de GND, ground ou zero. Tá? Esses são os nomes mais comuns ali utilizados em circuitos, em esquema elétrico, tá? Para os polos positivo e negativo.